Oiê, tudo bem com você? Olha só, vim para responder uma pergunta que me fazem muito. Talvez seja a sua dúvida também. Quanto meu filho tem que ganhar de pensão? Quanto que ele tem para receber de pensão? Qual que é o valor justo? Aquele valor para ele viver com dignidade. Bom, daí eu vou retrucar a pergunta para você. Qual é o valor das despesas do seu filho hoje? Você já sabe, você já tem isso anotado? Então, vem aprender a fazer o cálculo certinho para, através desse cálculo, a gente descobrir qual o valor seria correto para o genitor pagar de alimentos para o seu filho. Antes de mais nada, olha só. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Ativa aqui as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, vai chegar aí e você vai conseguir assistir, ó, em primeira mão. Outra coisa que eu vou te falar. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com quem quer saber também de uma informação tão preciosa como essa. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de quanto o meu filho tem de direito ou quanto que ele deveria receber de alimentos, a gente tem que lembrar que o juiz, ele vai trabalhar com algo que a gente chama de binômio ou até um trinômio, tá? Esse binômio, ele consiste em necessidade das crianças, guarda isso, necessidade das crianças, que a lei até diz que é presumida, mas a gente tem que comprovar, versus possibilidade daquele que vai pagar os alimentos. Necessidade, guardou? Versus possibilidade. E aqui no meio, entre a necessidade e a possibilidade, nós temos algo que diferencia, que é a proporcionalidade. Então, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Esse é o trinômio que o juiz vai trabalhar. Alguns juízes, eles aplicam só o binômio, só a necessidade e a possibilidade, tá? Mas o correto é aplicar a proporcionalidade, eu vou explicar por quê. Vanessa, o que é a necessidade? Olha só, a necessidade é quanto o seu filho precisa para viver com dignidade dentro das suas condições e das condições que o pai pode proporcionar. Quanto? E aí, para saber esse quanto, você vai ter que fazer uma continha bem básica, bem simples. Pode ser num caderninho, pode ser no Word, pode ser no Excel. Eu disponibilizo para as minhas clientes uma tabelinha no Excel, tá? Mas você pode fazer da forma que você achar melhor. E essa tabelinha, a gente vai dividir ela. Então, a gente vai ter uma tabela maior, que são as contas mensais, que de fato existe, sabe? Então, água, luz, internet, condomínio, aluguel, alimentação, farmácia, escola, convênio, remedinhos, consultas particulares, cursos extracurriculares. Tudo isso são contas, e mais, né? São contas que são todos os dias. Então, todos os dias tem alguma continha ali, tá? Que tá produzindo, e a gente enche essa parte da tabela, contas mensais. Agora, a outra parte da tabela são contas mais sazonais, que não ocorrem todos os meses, como, por exemplo, uniforme. Uniforme a gente não compra todo mês, a gente normalmente compra no início do ano letivo, ou faz uma compra ou outra, um mês ou outro. Ah, a criança, sei lá, meu filho vivia com o joelho aqui, a calça do joelho da escola rasgada. Teve uma época que eu levei para costureira para ela fazer um remendo, porque eu não vencia de tanto comprar calça. Então, de repente, essa conta aí você vai fazer, não é todo mês, mas eventualmente, a cada 3, 4 meses, enfim, o que não é todo mês vai para uma outra parte da tabelinha, tá bom? Que são as continhas eventuais da criança, certo? Então, eventual é uniforme escolar, material escolar, que é uma vez ao ano que a gente compra em média, né? Depois a gente repõe, mas ainda assim é eventual, não é mensal. Vestuário, a gente não fica comprando, às vezes a gente até compra uma roupa ou outra todo mês, mas o normal, quando a gente vai apresentar essa conta para o juiz, é apresentar
A cada 3 meses, 4 meses, uma compra com roupas, sapatos, chinelos, né? Roupinha íntima da criança e tudo mais. Também tem dentista, que normalmente não é todo mês. Alguns médicos particulares, que, por exemplo, eu gosto de levar meu filho num pediatra X que o convênio não atende. Tá, mas você leva todo mês? Se não leva todo mês, vai para a continha ali, para a tabela eventual, tá? E ali a gente forma um outro valor. Essa tabelinha eventual, o que eu quero que você faça? Quando você chegar num valor, por exemplo, deu, sei lá, 6 mil. Você vai dividir esse valor por 12. Guarda essa informação. Você vai dividir esse valor por 12. O eventual dividido por 12. Agora, a tabelinha normal, você vai dividir da seguinte forma. O que são contas só da criança? Você não sabe? Eu vou te falar. Mensalidade escolar, lanchinho da escola, transporte escolar, que mais? Farmácia, só dele, o convênio, que é só dele, que mais? Se for uma alimentação muito especial, aquela alimentação que é só dele. Eu dou dinheiro para o meu filho sair de final de semana, tá? O lazer que você consegue separar que seja só dele. Tudo isso é conta só do seu filho. Então, você vai colocar o valor cheio. Agora, aluguel, água, luz, internet, condomínio, IPTU, gás, até o supermercado, açougue, a feira, tudo isso são valores que todos que vivem na casa fazem uso. Então, você vai dividir esses valores pelo número de pessoas que moram na casa. Por exemplo, o seu aluguel é R$2.000. Mas mora você, seu atual marido, seu outro filho com o atual marido e o seu filho com esse outro genitor. Então, de R$2.000, a gente vai dividir por 4. Então, 1/4 desse valor vai ser o do seu filho. Quanto que é 1/4? R$500. Então, o aluguel, você não vai colocar R$2.000 para o seu filho, você vai colocar R$500, tá? Chegamos aí com a nossa tabelinha mensal, que vai dar, sei lá, deu 3.000. Aí você pega aquele valor que você dividiu por 12, lembra que você ia dividir por 12? Aí você agrega em cima desse valor mensal, porque aí a gente consegue chegar no quanto essa criança precisa para passar o mês, tá? Quanto que essa criança precisa para passar o mês. Pronto, passamos a régua. A gente já tem aqui o primeiro questionamento do juiz, que é a necessidade da criança. Bora para o segundo? Como que a gente faz para saber a possibilidade do pai? Bom, a gente tem diversas formas, mas antes eu tenho que entender. A gente tem aqui 4 tipos de pai, mais ou menos, vamos colocar assim. A gente tem o desempregado, que tá desempregado, mas não é desempregado, né? Um momento ali da vida ele vai ter que se recolocar, assim espero. A gente tem o PJ, que é aquele profissional que presta serviço como pessoa jurídica, tá? E o PJ é difícil a gente saber quanto que ele ganha, mas vou te falar já como os tribunais têm entendido isso. A gente tem também o empresário, e eu também vou te explicar como os tribunais têm entendido isso, porque é super difícil. O empresário, ele quer apresentar, normalmente, ele não tem holerite, e ele também, normalmente, ele é empresário. Então, o que entra ali, ele apresenta o quê? Como se fosse uma espécie de holerite que ele tira. Mas não é holerite, se chama prolabore. E isso, na verdade, é um valor que ele define para receber da empresa, para que ele possa prestar conta ali para a Receita. Então, ele paga um valor, ele normalmente coloca um valor muito baixo de prolabore, e aí ele não tem que declarar um valor tão grande assim. O resto ele faz normalmente em retiradas aí, tá? Então, isso é muito difícil, porque isso fica dentro da contabilidade interna das empresas. Já vou te falar como que os tribunais estão decidindo quando o pai é empresário. E, por fim, o pai CLT. Tem mais um também que eu vou colocar aqui, 5, tá? O pai CLT, ele é muito bom, porque a gente consegue saber quanto que ele ganha, e o juiz define mais ou menos uma porcentagem em cima daquele valor líquido. Lembrando, consignados, empréstimos, adiantamentos, nada disso entra no cômputo para balizar ali o valor líquido que ele recebe, tá? É o líquido, na verdade é o bruto, descontado só imposto de renda e INSS, tá? E nós temos o quinto aqui também,
que é que aparece bastante, que é o pai que é servidor público. Então, ele é concursado. Melhor que CLT é pai servidor público, porque aí até no portal Transparência a gente consegue saber quanto que ele ganha, tá? Então, primeiro a gente tem que entender em qual dessas situações o pai aí tá se encaixando, tá? Então, vamos começar que o servidor público e o CLT são de mais fácil acesso, tá? A gente saber e entender quanto que ele ganha, qual que é provavelmente o valor que o juiz vai determinar. E lembrem-se, sempre que o juiz determinar uma porcentagem, por exemplo, 30% em cima do valor que o pai ganha, lembre-se, mesmo o pai servidor não pode ter um monte de empréstimo consignado que vai fazer com que aquele valor diminua muito. Então, você tem que pedir para o seu advogado, para a sua advogada, para pedir que aplique a regra do bruto menos imposto de renda e INSS, tá bom? E alguma contribuição sindical, eventualmente, que venha ocorrer, certo? Bom, esses dois, quando sai uma sentença, o juiz tem que prever uma movimentação na vida desse pai. Então, ele pode ser, se ele é concursado, nem tanto, mas quando ele é CLT, pode ser que ele venha ficar desempregado. Então, o juiz já tem que prever um valor a título de desemprego. E, se o seu advogado, sua advogada for boa, também vai pedir para que o juiz determine um valor em salários mínimos quando esse pai estiver na opção PJ, prestando serviço. Por exemplo, tinha um pai aqui que ele era arquiteto. E aí, a gente entrou com a ação de alimentos, e aí minha cliente falou assim, olha, ele é CLT, tudo tranquilo, ele trabalha numa grande empresa, nananã, ótimo. Só que eu sempre peço para o juiz uma porcentagem, em caso do pai ser seletista, um valor em salários mínimos, em caso do pai ser ou virar prestador de serviço, e uma porcentagem do salário mínimo no caso do pai estar desempregado por um período, tá? E, dito e feito, o juiz deu uma porcentagem do salário, o que ele fez? Saiu do emprego dele. E aí ele começou a prestar serviço para essa mesma empresa. E ciente disso, como eu já tinha um pedido de PJ, eu pedi para que o juiz aplicasse agora a regra do PJ. E o PJ é o quê? É salários mínimos. Ele não pode. E aí, muito juiz até confunde. Coloca só duas opções. O pai trabalhando com vínculo empregatício e o pai desempregado. Tá errado. Porque o pai, primeiro que se ele pagar como desempregado e prestando serviço, ele vai ficar assim o resto da vida. Aí, você tem que ter um pedido específico para que, se o pai trabalha prestando serviço para alguma empresa, que seja em salários mínimos e não pouco, tem que ser bastante, próximo do que o seu filho receberia se ele fosse, se o pai fosse seletista, tá? Agora, a opção do pai ser empresário, o que os tribunais têm decidido? Que é muito difícil chegar numa conclusão de quanto que esse pai ganha. Então, eles trabalham muito com critérios exteriores. Isso significa o quê? Que tudo que você levar sobre a teoria da aparência desse pai vai ser levado em conta, tá? No tribunal. Então, se o pai costuma sair para jantar, qual o relógio que ele costuma usar, que grife de roupa que ele usa, o carro que ele anda, a casa que ele mora, o porte da empresa, isso tudo leva-se muito em consideração. Tem empresas gigantescas que o pai tem prolabore de R$3.000. E aí, juiz não é besta. O juiz, só pelo pai ser empresário, ele pode ficar desapegado de um valor determinado. Ele pode se basear muito mais na necessidade da criança, tá? Então, atenção, o pai é empresário, você tem que levar o máximo de informações possíveis para o juiz, tá? No meu escritório, eu faço muita pesquisa, eu tenho uma base de pesquisas gigantescas, são pagas, mas são muito, muito baratinhas. Então, se você quer, inclusive, fazer essas pesquisas, entre em contato que a gente faz, tá? Basta ter o CPF ou o CNPJ pra gente fazer pesquisas. Então, a gente faz muito, a gente leva muita informação para o juiz já ter uma base de informações, de dados, que ele possa julgar com um pouquinho mais de confiança, fora as pesquisas que a gente pede para o juiz promover, tá? O pai PJ é a mesma coisa que o empresário, com a diferença que ele não tem uma empresa, ele presta serviço para uma empresa. Mas critérios da vida exterior desse pai serão levados
muito em conta. Então, tudo que você puder printar, tudo que você puder pegar de testemunha que sabe o nível de vida que ele leva, porque às vezes ele é o pai que se esconde de rede social, tudo bem, mas se tiver testemunha, tem o mesmo peso, se você puder estar no mesmo lugar, tirar uma foto disfarçadamente, então você começa a fazer um trabalho meio que de detetive, tá? E pesquisas também, muito importante a gente levar essas pesquisas, tá bom? E temos o pai desempregado. Esse aqui, para mim, é a pior categoria, né? Eu acho que ninguém quer ser desempregado por muito tempo. Pasmem, tem pais que querem estar desempregados pro resto da vida. Recentemente, tive que fazer uma sustentação oral num tribunal em que um pai, engenheiro agrônomo, estava alegando desemprego e pagando como se desempregado fosse. A sorte, ou melhor, a técnica que eu apliquei, e então a sorte da minha cliente, é que por meio da minha sustentação oral, eu consegui levar para os desembargadores um pouquinho mais de clareza sobre o caso. Então, foi aplicado um valor em salários mínimos que ficou muito, muito, muito justo para essa criança. E o melhor, isso daqui é um plus que eu vou dar para vocês, tá? Quando você está recebendo um valor muito baixo de pensão, como era o caso dessa minha cliente, muito baixinho, o juiz de primeira instância julgou em meio salário mínimo, e para o pai estava muito bom pagar meio salário mínimo. Lá no tribunal, eu consegui aumentar para 2 salários mínimos. Então, ficou um salário mínimo e meio de lacuna, de diferença. Eu vou executar desde a citação dele, esse um salário mínimo e meio de diferença, tá bom? Isso é um direito. Por quê? Porque nós temos uma súmula que diz que a decisão que majora os alimentos, que revisa os alimentos, ela retroage à data da citação do alimentante. Alimentante é aquele que paga os alimentos, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós estamos com o salário mínimo de 1.518, o salário mínimo nacional. Se você trabalha com salário mínimo estadual, você tem que ver no estado que você trabalha. Em São Paulo tá 1.808, salvo engano, tá um valor muito bom. Então, se forem salários mínimos, converse sempre com o seu advogado, com a sua advogada, veja qual é o melhor valor. Se você mora em São Paulo, peça a aplicação do salário mínimo estadual. Tá bom? Pessoal, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É muito bacana. Se vocês têm ideia aí de vídeos que vocês querem ver a título de informação, estamos aqui também para levar o máximo de informações preciosas para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.